Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série Aprenda Excel de uma vez por todas, do IAF Treinamentos. Eu sou Israel Fonseca e neste vídeo nós vamos falar sobre a utilização da função PROC-V. Se você não sabe utilizar essa função, essa é a oportunidade perfeita para você aprender. E se você já conhece essa função, aconselho também que você assista esse vídeo, porque sempre tem aí alguma dica ou detalhe que pode estar agregando ainda mais no conhecimento que você já possui. Bom, vamos à execução. Para que serve a função PROC-V? A PROC-V é uma função que procura um determinado valor e consegue trazer a partir desse valor qualquer uma das informações que estiverem na mesma linha que ele. Então, quer dizer, se eu procurar aqui, por exemplo, pelo número da NFE, eu consigo, através do número, saber qual é a razão social, que é o nome da empresa, a UF, que é o estado, o valor total e também a data de emissão. A NFE, caso você que está assistindo o vídeo não saiba, é nota fiscal eletrônica. É um documento fiscal emitido pelas empresas. Tá joia? Então, aqui no nosso exemplo, nós temos uma base de dados com as informações das NFEs e temos também uma base de dados aqui, que é uma tabela para consulta. Se eu digitar aqui, por exemplo, 15, olha que interessante, ele já lista aqui para mim as informações relacionadas. Se eu colocar aqui 16, opa, não trouxe nada. Por quê? Porque aqui na minha listagem eu não tenho o número de nota fiscal 16. Então vamos aprender como fazer isso? Vou deletar aqui o valor. Vou apagar esses aqui também, né, as fórmulas. Em primeiro lugar, onde eu utilizo o PROC-V? Não é aqui na onde eu indico o valor que eu quero consultar. É na onde eu quero que seja exibido o valor que eu vou procurar. Então, igual PROC-V, tab. Qual o meu valor procurado? Eu poderia digitar aqui um número, um texto, entre aspas no caso, né? Mas eu quero referenciar a minha célula, porque aí a PROC-V vai procurar o que estiver dentro dela. Ponto e vírgula. Matriz tabela é o intervalo de células que vai ser utilizado para pesquisa. PROC-V significa procura vertical. Então, já aí uma informação muito importante que nós saibamos. O valor procurado ele deve estar sempre na primeira coluna da nossa matriz, ou seja, da nossa seleção. Então, se eu quero consultar número de NFE, eu vou selecionar fazendo com que o número de NFE seja a primeira coluna à esquerda, como no exemplo aqui do vídeo. Se eu quisesse fazer a consulta por razão social, eu tinha que selecionar da razão social para frente e as demais colunas à direita. O F do destinatário, mesma coisa. Só que perceba que, por exemplo, se eu for consultar por UF, as informações razão social e número da NFE, elas estão não à direita, mas sim à esquerda da nossa matriz. Então, eu não conseguiria trazer, através de uma consulta de UF do destinatário, essas duas informações, simplesmente porque elas estão à esquerda da nossa matriz. Então, essa é uma limitação da PROC-V. Uma das limitações. O que eu teria que fazer nesse caso? Ou replicar essas informações aqui à direita, ou mudar a ordem das colunas da tabela, né? Teria que fazer alguma coisa, porque originalmente eu não conseguiria trazer essas informações, tá? Voltando para o nosso exemplo, como nós estamos pesquisando por número de NFE, e ele é a primeira coluna da esquerda, então fica mais fácil para nós trabalharmos. Selecionei aqui, vou dar um ponto e vírgula. Número índice da coluna. Nada mais é do que o número correspondente à posição da coluna na seleção. Então aqui, como eu marquei tudo, a primeira, se eu quero a informação da primeira coluna, eu digito 1, da segunda 2, terceira 3 e assim sucessivamente. Reforçando, não é da tabela, é da seleção. Por quê? Se eu tivesse selecionado de UF para frente, então a minha primeira coluna seria UF, a segunda valor e assim sucessivamente. No caso, eu estou pesquisando por número de NFE e nesse exemplo específico eu quero trazer a razão social. Então, a segunda coluna, digito 2, ponto e vírgula. Verdadeiro ou falso? Esse aqui é um parâmetro do Excel que é o seguinte. Quando eu indico verdadeiro, ele vai pesquisar o valor exato e se não houver o valor exato na minha relação, na minha coluna, né, que ele faz essa procura vertical, ele vai procurar o mais próximo para menor. Como assim? Pode parecer não fazer muito sentido. Vamos supor que eu vou pesquisar uma nota fiscal por valor.
talvez o valor que eu saiba, o valor que eu tenha conhecimento não é exatamente o valor da nota. Por exemplo, eu quero pesquisar uma nota fiscal de R$ 1.000, só que o valor dela talvez seja R$ 1.000,50 ou R$ 999,99. Então, se eu colocar aqui o parâmetro verdadeiro, ele vai buscar o mais próximo. Só que lembrando, o mais próximo para menor. Se eu digito lá R$ 1.000, não tenho nenhuma nota de R$ 1.000. Eu tenho uma nota fiscal de R$ 1.000,50 e eu tenho uma nota fiscal de R$ 999. O que ele vai trazer? A nota fiscal de 999, porque é a mais próxima para menor. Uma outra informação importante, que também é uma limitação, está aqui sendo informada pelo próprio Excel, que é: os valores na primeira coluna da matriz tabela devem ser classificados em ordem crescente. Então, você está fazendo uma procura de correspondência aproximada, parâmetro verdadeiro, a primeira coluna deve estar em ordem crescente. E se não tiver? Se não tiver, não é garantido que a função vai trabalhar corretamente. No nosso caso, nós vamos pesquisar por número de NFE, então eu tenho aqui uma aplicação de correspondência exata. Se eu informar aqui, por exemplo, 16, que é um número de nota que não tem na nossa relação, eu não quero que ele traga os dados da 15, né? Eu quero que ele não traga nada porque eu não tenho nota com esse número. Então, o que eu preciso é de uma correspondência falsa. Eu vou dar 2 cliques. Tá aqui, esse é o último parâmetro, né, exigido pela nossa sintaxe. Vou fechar o parênteses e vou dar o Enter. Opa, deu um erro aqui. Não disponível. ND significa não disponível. O que significa isso? É simples. O valor aqui que eu referenciei, né, a célula que eu referenciei, não tem valor nenhum, ela está vazia. Se eu informar 15, ele buscou a informação. Só que se eu apagar, não disponível. Isso aqui não é interessante para mim. Então, vou utilizar uma outra função. Eu entro aqui na nossa fórmula. Vou vir aqui antes do início da PROC-V, né, e depois do igual, e vou digitar CErro. Olha que interessante. A CErro, ela traz um valor, né, eu posso informar aqui um valor, pode ser função, qualquer coisa, e lá no final, dando um ponto e vírgula, ele muda para aqui, para valor CErro. Então, quer dizer, se esse primeiro valor que você informou resultar em erro, o que eu faço? Posso colocar qualquer coisa, mas no nosso exemplo eu quero que o Excel não informe nada. Nada, vazio. No Excel, basta abrir e fechar aspas. Fecho parênteses. Dou Enter. Olha lá, ficou vazio agora. 15, aparece informação. Se eu deleto, não aparece mais. E agora, para as demais linhas, como que eu faço? É simples. Eu vou copiar e colar aqui embaixo, ou arrastar, tanto faz. Mas antes disso, eu tenho que fazer uma coisa muito importante. Eu vou ter que travar a célula de referência. Caso contrário, quando eu colar para baixo, ao invés dele buscar o número da nota na C13, ele vai buscar na C14 e na de baixo na C15 e assim sucessivamente. Então, como eu faço para travar minha célula de procura? Eu venho aqui no C13 e dou um F4. Pronto, ele já incluiu os cifrões aqui, está travado. Vou dar um Enter. No caso, eu vou copiar e colar porque eu quero que a minha formatação seja mantida. Então, eu vou selecionar aqui as células em que eu vou replicar essa fórmula. Vou lá em página inicial, nas opções de colagem e vou dar um colar fórmulas. Beleza, está tudo em branco. O que acontece se eu digitar um número aqui? Olha lá, todos eles trouxeram a informação. Mas estão todos trazendo aqui a razão social. Eu não quero isso. Como que eu faço para modificar? É lá no número índice da coluna. Então eu vou vir aqui no segundo. Onde está 2, eu quero a UF. A UF é a terceira coluna, então digito 3. O valor total é a quarta. Tiro 2, coloco 4. E a data de emissão é a quinta. Tiro 2, coloco 5. Tá feito então, pessoal. Esse aqui é um exemplo, tá, de aplicação da PROC-V. É uma fórmula muito útil. Espero que vocês tenham gostado. Se você não entendeu, assista ao vídeo novamente. Tenta fazer junto. Cria um outro exemplo de aplicação para que você venha aí a entender a lógica dessa função. Mais importante que você decorar como ela funciona é você entender a lógica. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, pode interagir conosco aí pelo canal, pelas redes sociais, deixa sua dúvida, nós vamos ter prazer em estar respondendo para vocês aí também, tá? Sugestão de vídeo, se ficou alguma dúvida a respeito da aplicação da PROC-V também,
pode comentar aí que a gente vai te responder. Compartilha esse vídeo para que nós possamos alcançar ainda mais pessoas com esse conteúdo. E o vídeo de hoje fica por aqui. Aquele abraço e até a próxima!